Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Mello, para a gente falar de vestibular. Não sei se você recebeu meus convites, nós estamos fazendo a terceira parte agora, já estamos na terceira parte, nós vamos analisar as canções que caíram em vestibular, obviamente as letras das canções. Então, nós já falamos sobre o Emicida, sobre o tropicalismo, e hoje nós temos aqui uma seleção. Obrigado aí, Amanda, presente aí sempre. Lidiane, obrigado aí por prestigiar a nossa live e vamos seguir em frente. Então, como eu estava dizendo, hoje eu trouxe aqui algumas questões do Enem, tem uma também que caiu em outros vestibulares, né? Porque a ideia é explorar as canções, independente de onde elas tenham caído. Legal? Boa noite, Amanda. Estamos aí, né? Vamos continuar aqui nossa conversa. E se você me acompanha aí nos canais, eu tenho as 3 mídias, no Instagram, no Facebook e no YouTube, né? Um canal que aborda sempre questões de vestibular, às vezes tem uma aula específica sobre um tema, às vezes é resoluções de prova. Então, você está convidado a participar aí, né? Entrar lá no canal, se inscrever, não se esquece de deixar lá o sininho para você ser avisado quando tem alguma coisa. Eu posto diariamente, às vezes curtinho, 2, 3 minutos, alguma questão, e às vezes também vídeos maiores, 30, 40 minutos, quando há necessidade de uma aula mais específica. Bom, como eu estava dizendo, eu não sei se você me acompanha, eu não me limito a fazer, né, a resolução só de história. Se é interpretação e tange, às vezes, a literatura, a geografia, e se é pertinente para um historiador também, né, ou sociólogo, que eu tenho as duas formações, resolver, a gente faz. Então, é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Bom, deixa eu colocar aqui já a primeira questão. Caiu no Enem, que aqui ficou em cima do meu reloginho, o Enem de 2013, tá? Se não me falha a memória. Mas se você também depois quiser procurar, é só você colocar um trechinho da música, coloca lá questão, Enem, e um trechinho da música você localiza facilmente. Tudo bem? Olha, a canção que nós vamos começar hoje a analisar é uma questão dos Titãs, que diz assim, ó, multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. Então, aqui, né, já podemos dar a primeira paradinha, até ali, gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul, e podemos dizer que ele está tratando de um tema. E depois, não sei se você percebeu, ele vai mudar. É um outro assunto. Diz assim, ó, crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrar na Disneylândia. Então, basicamente, são 2 assuntos. Um, antes da gente pensar nas alternativas, porque, como eu sempre falo, óbvio que nós estamos aqui, vamos resolver, interessa a questão, mas não vão fazer Ctrl+V, Ctrl+C e colocar em outro vestibular. Podem, às vezes, até usar música. Já aconteceu, eu comentei, se não me engano, não sei se foi na primeira ou na segunda, tinha uma canção, aliás, desculpa, foi um quadro do Portinari, que caiu na FUVEST, no intervalo ali de uns 7, 8 anos, a mesma imagem, o mesmo quadro, que eram os retirantes, né, do Portinari, só que abordavam aspectos diferentes. Então, é isso que a gente tenta fazer aqui. Nós resolvemos, mas mais importante que isso, é analisar o contexto, analisar o tema, para, se cair de novo, se cair com música, melhor ainda, né? Se cair sem a música, também podemos resolver.
Então, como eu estava dizendo, não sei se vocês já perceberam, está falando da globalização, né? Ou seja, multinacionais japonesas instalando empresas em Hong Kong, produzem com matéria-prima brasileira, certo? Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Então, está falando da globalização. Então, o aluno já tem que se situar historicamente. Década de 90, mais ou menos, houve a crise do socialismo. Se a gente pegar como referência o fim da União Soviética, 91, se a gente pegar a queda do Muro de Berlim, 89, enfim, a virada ali da década de 80 para 90, houve a crise do socialismo e o chamado a nova ordem mundial. Já que estamos falando de música, tem uma música também do Caetano que ele fala, né? Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Também já caiu. Uma hora nós vamos analisar aqui. Mas então, pessoal, pensar nisso. Está se tratando da globalização. E, no finalzinho, as crianças fugidas da guerra. Então, tem uma referência aos refugiados. As guerras é um tema que você também tem que ficar atento, porque as guerras têm gerado muito esses refugiados. Então, ali, até em razão da proximidade da Europa, muitos tentam entrar na Europa, muitas vezes gerando uma xenofobia por parte dos europeus com a chegada. Recentemente, houve um episódio no Canal da Mancha, um navio naufragou. Enfim, então, a Síria, teve o conflito na Síria também, que gerou uma onda de refugiados. Então, eles vão ali, estão no Oriente Médio. Se você é bom de geografia, imagino que sim. Eles vão ali para a região do leste europeu e dali, né, muitas vezes, se espalham ali para os outros países mais ocidentais, onde supostamente as oportunidades são maiores. Na Alemanha também teve casos. Enfim, né, pessoal, o tema, como eu disse, dos refugiados. Vamos ver o que o examinador colocou. Quem está no Instagram não tem como visualizar. Então, eu estou também no YouTube, no Facebook, então estou colocando as letras e as alternativas para a gente acompanhar junto. Mas, como eu disse, dá para acompanhar numa boa e também você, né, se assim desejar, vai atrás da canção, vai atrás da questão e você vê depois com mais calma. Então, vamos lá. Diz assim, deixa eu abaixar um pouco aqui, pessoal, que eu estou na outra mídia, como eu falei, não dá dando para ler por causa do reloginho. Diz assim, na canção, ressalta-se a coexistência no contexto internacional das seguintes situações. E aí vem as alternativas. Acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo. Então, vamos lá. Você tem que partir do pressuposto do qual é a ideia da globalização. Ela parte do pressuposto de uma maior eliminação de fronteiras, a ideia do liberalismo. Então, quando você fala em acirrar controle alfandegário, criaria-se obstáculo para a circulação das mercadorias, e não foi isso que nós percebemos no texto. Então, acirrar, né, o controle alfandegário está errado. Eu sempre falo para os alunos que, uma vez que a gente domine certos conceitos, eu comparo com uma chave qualquer, uma chave de boca, uma chave de fenda. Você não vai usar só para apertar aquele parafuso. Todos que tiverem aquela fenda, certo? Compatível ali, você vai conseguir apertar o parafuso. E assim por diante. Então, nós temos que dominar alguns conceitos e nós vamos usá-lo atualizado, obviamente, mas em muitos outros momentos. O liberalismo é o caso. O liberalismo surge no século XVIII, um dos grandes expoentes foi o Adam Smith, falava da mão invisível, do fim, né, do Estado mínimo. Então, a ideia é que o mercado regula, não precisa o Estado vir. Então, é justamente naquela transição ali do fim do absolutismo e o início do liberalismo, ele chamado liberalismo clássico.
Hoje nós estamos vivendo o neoliberalismo. Óbvio que existem alguns elementos novos, mas a essência é essa. E, geralmente, de posse dessa essência, você resolve as questões. Então, veja, onde está a ferramenta do controle alfandegário, já para de ler. Agora, estímulo ao capital especulativo, daria até para aceitar, mas já está errada a alternativa. A Hilda também está entrando aí. Obrigado por prestigiar a live, Hilda. Então, estamos aqui resolvendo vestibular, letras de canções que caíram na prova. A B de bola fala ampliação das trocas econômicas. Aí parece legal, não é? E seletividade dos fluxos populacionais. O que nós fazemos? Aguardamos para ver como estão as outras alternativas. C, intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias. Então, controle informacional. O texto não deixou, né, em nenhum momento fez alusão a isso. Barreiras fitossanitárias, ou seja, evitar doenças, coisas do tipo, também parece que não é o caso. Houve um êxodo ali, dá para a gente entender, os refugiados, mas não por questão fitossanitária, por questão de confronto. Legal? Mais alguém aí entrando? A Mariana, né? Recebê-la aí para mim. Vamos continuar aqui. Ela sempre entra também aqui para prestigiar, não é? Olha, deixa eu tirar aqui, pessoal, que às vezes o reloginho ali me atrapalha, eu tenho que mudar a posição das alternativas. Vamos ver a D. Aumento da circulação mercantil. Opa, parece boa, não é isso? Aumentou a circulação. Desregulamentação do sistema financeiro. Opa, aí, será que o texto fez alusão a isso? E expansão do protecionismo comercial. Houve protecionismo? Não. Se nós abandonamos e não aceitamos o controle alfandegário, não podemos aceitar o protecionismo comercial. E descaracterização de identidades nacionais. Também não é o caso. Pode até acontecer, esses refugiados vão para outro país e aí receber uma descaracterização, usando o termo da questão, mas o texto não entrou no mérito dessa discussão. Então, pessoal, qual que nós vamos ficar? Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. Vocês viram? Eu vou voltar aqui. A Mariana, inclusive, tem ascendência árabe, sabe muito bem disso, né, Maria? Ela chegou, acho que não tinha lido ainda a alternativa, é uma canção dos Titãs, que diz assim, ó, então vamos ler agora, de novo, né? Multinacionais japonesas se instalam em empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira. Então, a ideia da circulação que a alternativa colocou. Continua. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Mais uma vez, a ideia de circulação intensa. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Mais uma vez. Então, em 3 momentos, ele enfatizou isso. E, finalizando, crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrar na Disneylândia. Então, essa é a seletividade. Está havendo uma seleção para entrada no país, no caso aí, os Estados Unidos, né? Então, diz assim, ó, não obtém visto no consulado americano do Egito para entrar na Disneylândia. Então, deu para entender agora com clareza como é a B, né? Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. Tranquilo? Vocês responderiam aí uma alternativa dessa tranquilamente? Ó, vamos voltar aqui.